Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Está começando mais um Chega Junto Live. O meu convidado nessa noite é um cara que eu admiro há muito tempo. Tive o prazer de conhecê-lo já num evento que eu participei em São Paulo no ano passado. E a gente vai falar de racismo estrutural. Na minha opinião, quem me segue há tempos, quem acompanha o meu canal, sabe que eu acredito que o racismo seja a principal chaga na sociedade brasileira, a nossa principal marca, o nosso principal desafio, o principal problema, a principal questão social desse país. E eu acho que ela se expressa em todos os momentos, ela se expressa no nosso dia a dia de diversas formas, está na mídia, está no mercado de trabalho, está na segurança pública, está na internet, está enfim. Então, é algo que a gente precisa discutir cada vez mais, para entender cada vez mais e tentar cada vez mais rapidamente combater, eliminar no nosso cotidiano. Quero agradecer a galera que já está chegando aqui, JN Prates, Ricardo Reis, Rezinha Costa, Flávio Rodrigo, Mara Batista, Neudson Penha, todo mundo, muito obrigado pela companhia nessas lives aqui diárias no Chega Junto Live. E aí, Ale, querida, tudo bem? Pô, prazer estar aqui com vocês, aqui trocando essa ideia, muito importante. E nesse momento de pandemia é bom a gente ocupar esse tempo com alguma conversa produtiva, né, cara? É isso. Muito obrigado por aceitar. É um prazer, é meu, de bater papo com você aqui. Só avisar para a galera que está acompanhando, vocês podem clicar na interrogaçãozinha aqui embaixo, que é a caixa de perguntas. Digita a pergunta ali que a gente coloca na tela para o Ale responder aqui durante esse papo, que está só começando aqui. Ale, Tá bom. A primeira pergunta eu estou fazendo igual para todos os convidados. Como é que tem sido os seus dias de quarentena? Cara, tem sido difícil por conta... Eu tenho uma família grande, família do interior, e nem todos eles são conscientes do perigo da Covid-19, então tem muita gente da minha família no grupo de risco e que mesmo assim não está mantendo isolamento. E ficar pensando nisso, eu acho que é o mais devastador nesse momento, assim, sabe? Essa incerteza, para mim, a incerteza mais devastadora é a incerteza de talvez não encontrar alguns dos meus parentes nos próximos meses. Então, é um momento muito conturbado, assim, um momento que eu tô isolado aqui, estou aqui em casa e com a minha esposa, estou tentando ficar tranquilo, mas a gente não consegue parar de pensar nos outros, né, cara? Difícil, é difícil. Mas vamos torcer para ficar tudo bem. Para a galera se conscientizar Sim. aqui no andamento, conforme os dias vão passando. Infelizmente, a tendência é que o noticiário vai ficando ainda mais devastador e talvez a galera que ainda está acreditando numa saída miraculosa possa se sensibilizar, se conscientizar. Mas, Ale, eu te convidei para esse papo, eu estava dizendo antes de você entrar, porque eu acredito que a gente precisa discutir cada vez mais a questão do racismo aqui no Brasil. Porque Sim. tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente está vivendo agora nesse cenário de pandemia. Para começar, eu queria que você contasse para a gente em que altura da tua vida você percebeu o significado do racismo. Geralmente a gente percebe isso quando a gente ocupa um espaço que a gente não deveria estar ocupando, né? Então eu percebi muito que eu sou de uma cidade interior chamada Cruzeiro, que é a divisa com Minas Gerais, uma cidade com menos de 80 mil habitantes. A maior parte da cidade é pobre, o emprego mais sofisticado é ser mecânico, sabe? Então isso a pobreza esconde o racismo. Mas quando eu entrei na universidade, eu entrei pelas cotas, e aí eu fui ver que existe uma pessoa que tem uma experiência de vida bem diferente da minha, que vem de uma experiência de vida com mais condições ou com uma história que é diferente das pessoas que eram do meu bairro, que eram as pessoas que eu convivia. Então, geralmente, nesses espaços de exclusão é onde a gente percebe que a sociedade ela não é igualitária. Então, foi ali que eu falei, opa, ser negro está fazendo diferença aqui nessa faculdade. Inclusive porque alguns professores insistiam em não lembrar do meu nome mesmo estando no terceiro ano de faculdade, tá ligado? Então era bem intenso. Chama atenção porque assim, você está falando de um momento já da vida adulta e, em geral, as pessoas que eu entrevisto, as pessoas negras, reportam sempre a escola, o período da infância, como o período de muitos episódios e talvez só depois elas tenham conseguido elaborar como sendo episódios de racismo.
É que sabe o que é louco? Tipo, a gente normaliza isso. Eu morei em Taubaté, a cidade do Monteiro Lobato, a cidade que até hoje endeusa Monteiro Lobato. Vocês podem ir lá no sítio do Capão Amarelo, tem 3 teatros por dia e todos eles proferem o racismo da mesma maneira. Vai xingar as pessoas de beiçudo, de macaco, vai usar as mesmas palavras, vai ter blackface. Então, assim, a gente acaba normalizando. Eu cresci naquela escola que expressava o racismo Monteiro Lobato, eu era ofendido com as mesmas palavras que o Monteiro Lobato utilizava pelos meus colegas, só que acontece que a gente acha que isso é normal, sabe? A gente passa a acreditar que essa é a dinâmica social que todo mundo enfrenta. E quando a gente entra num espaço diferente, onde a desigualdade de classe e de raça ela é muito mais evidente, aí você começa a falar, nossa, isso não existe em outras dimensões da sociedade. Então eu não preciso normalizar isso, eu preciso confrontar isso. É ali que a gente percebe que o racismo é algo que a gente deve lutar e confrontar efetivamente. Pois é, e falando desse assunto, tem um termo que se tornou, uma expressão que se tornou muito popular nos últimos tempos, que é o racismo estrutural. Muita gente fala disso, muita gente que não é negra fala disso, os negros falam disso, mas a gente percebe que tem muita gente que não entende ainda o que isso quer dizer, né? Muita gente relativiza, a gente vive num país extremamente racista, mas ainda tem aquela ideia do mito da democracia racial, tem as pessoas que relativizam, que dizem que não são preconceituosas mais, enfim, muitos desafios, muitas camadas de desafio para a gente superar. Para começar logo esse papo, eu queria que você explicasse para a galera que está ligada aqui o que é racismo estrutural, Ale. Geralmente as pessoas, quando a gente vai falar de racismo, as pessoas acham que é só ofensa. Tipo, ofender alguém de macaco é racismo. E efetivamente mas isso é só a ponta do iceberg. O que existe por baixo, submerso no imaginário das pessoas e na sociedade, é todo um pensamento, uma ideologia que moldou as nossas estruturas. Então vamos falar tipo, pragmaticamente, assim, a ciência brasileira acreditava na inferioridade biológica de negros e índios. Você vai encontrar livros até 1959, publicações de Renato Kell, ou publicações de Nina Rodrigues, que é o pai da criminologia brasileira, o pai da psiquiatria brasileira, que dá nome ali ao hospital ao ML de Salvador e ao hospital do Maranhão. Esses caras, eles defendiam a inferioridade biológica. Nina Rodrigues escrevia que o cérebro do negro é menor. E aí você tem vários outros cientistas que defenderam isso. Esses pensamentos racistas, eles impregnaram as instituições. As instituições foram construídas com base no pensamento racista. Tipo, a instituição da educação física no Brasil foi construída com pensamento de eugenia, para criar o brasileiro, a raça brasileira mais evoluída. Então, isso também impregnou nas leis, as leis de imigração, que não queriam a imigração de negros e que promoviam a imigração de brancos para clarear a raça. E a gente também tem esse racismo científico sendo transformado em leis na Constituição. Na Constituição de 34 é uma Constituição que diz que é do Estado o dever de promover a educação eugênica. Tudo isso sendo transformados em políticas públicas e criando as engrenagens que moldam a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, são todas essas estruturas que foram criadas, instituições, as desigualdades de pobreza, a desigualdade de acesso a universidades, a desigualdade de acesso ao melhor emprego, todas essas dificuldades, foram estruturas planejadas por racistas do passado. Às vezes, quando a gente vai estar falando de racismo estrutural, a gente não está querendo dizer que a pessoa que está aqui assistindo essa live, ela tem um sentimento racista em relação às pessoas, ao negro, mas que ela faz parte, principalmente se ela não fechar os olhos e se ela não prestar atenção no que está acontecendo, ela faz parte dessa engrenagem que foi construída nas décadas passadas e que afasta o negro de algumas oportunidades e que favorece as pessoas brancas, né? Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu entrei por cotas, eu tenho um orgulho imenso disso, em 2007, só 3% dos universitários brasileiros eram negros, 3%. Isso é uma aberração para um país que diz que todos somos iguais. Se todos somos iguais, por que só 3% estão na universidade?
é por conta de toda essa estrutura de negros terem entrado tardiamente na educação pública, de ter acesso a uma educação precária, e às vezes a gente está vendo ali, por conta do coronavírus, muitos alunos que vão para a escola só para comer, para se alimentar, e às vezes você não ter uma condição de só estudar, porque geralmente você vem de uma família branca e rica, você tem dinheiro, você não precisa trabalhar com 18 anos de idade, seu pai vai bancar você continua estudando, vai para a faculdade, pega aquele estágio que é gratuito, né, que ninguém vai te dar nada além da experiência, você vai ter o dinheiro para ir nos eventos e criar um network, você vai ter acesso aos melhores professores e às melhores oportunidades de trabalho. Então, ou seja, o racismo estrutural é isso, é como o racismo, como a racialização criada pela ciência brasileira nas décadas passadas, ela ela impactou a criação das estruturas sociais brasileiras. Acho que eu acho que assim dá para a galera entender mais. Sim, não, sem dúvida. E como isso tem, como você disse, né? Como isso tem consequências até hoje, né? Quando você vai para uma festa, por exemplo, e você observa que os únicos negros são os garçons ou segurança, sem demérito nenhum dessas profissões, dessas atividades, mas você percebe isso, ou quando você está numa loja e percebe que o segurança, que muitas vezes também é negro, está olhando torto para o menino negro que está andando para olhar a mercadoria da loja, você percebe aí consequências muito nefastas desse processo de escolhas sociais, de políticas públicas que você escreveu, né? Um dado importante é que uma mulher preta ela chega a receber 6 vezes menos que um homem branco na nossa sociedade. Isso não necessariamente significa que uma mulher preta, na hora de ser contratada, ela senta na frente do decisor do RH e o decisor vai falar, nossa, ela é negra, eu vou pagar menos. Até porque isso, por lei, seria configurado racismo, seria configurado crime. Então, ocasionalmente acontece, mas é essa minoria. O que essa estatística está dizendo é que a maior parte das mulheres negras, que ocasionalmente são mães solteiras, elas não podem estudar por conta de ter que cuidar de criança e cuidar das suas casas, elas são mais pobres, elas se dedicam muito menos aos estudos, e quando elas se dedicam aos estudos, elas não vão entrar numa Mackenzie, não vão entrar numa Casper Libero, elas vão entrar numa universidade mais simples e por conta disso ter experiência em empresas menores e por isso na hora de chegar a concorrer uma oportunidade, uma vaga, isso vai pesar no currículo dela. Então, esse é o racismo estrutural, por isso que o racismo faz com que mulheres negras recebam menos. É por conta são várias camadas e várias engrenagens que foram construídas para privilegiar algumas pessoas brancas e para distanciar pessoas negras das melhores oportunidades. O mesmo vale para o chamado genocídio negro, né, Ali, que está rolando aqui no Brasil, que os especialistas têm chamado assim, um jovem negro morto a cada 23 minutos no país, né, números impressionantes. Esse dado, se eu não me engano, é de 2018. O governo atual não tem atualizado esse dado, inclusive. E a outra consequência muito perversa de todo esse mecanismo que você descreveu. A palavra genocídio, ela assusta, né? Porque as pessoas falam, nossa, tem um genocídio negro. Então, ela veio, essa argumentação, ela veio do livro clássico. Todo mundo que quer entender a cultura negra precisa ler o Genocídio Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, um dos fundadores da intelectualidade negra brasileira, assim, principalmente na academia. Ele internacionalizou o discurso brasileiro, ao contrário do que a galera diz, que os negros importaram a luta, ele levou do Brasil para a Nigéria, levou do Brasil para os Estados Unidos, levou do Brasil para a Europa, e aí ele fala muito sobre isso. Quando a gente diz que um jovem negro é morto a cada 3 minutos, não necessariamente quer dizer que por eu ser negro eu vou abrir a porta da minha casa, um homem branco vai chegar com uma arma e vai dizer, eu vou te matar porque eu te odeio porque você é negro. Mas isso significa que homens negros estão mais próximos de situações de vulnerabilidade. Então, a gente está ocasionalmente, por exemplo, existe uma grande porcentagem de policiais que são negros. Eles também contam como genocídio negro, estão trabalhando em profissões de confronto. Você pode ter homens negros também trabalhando em profissões, como meu pai foi eletricista, por exemplo, e vários amigos deles morreram trabalhando como eletricista dessas grandes torres de eletricidade. Então, homens negros, ocasionalmente, por ter menos dinheiro, não têm acesso
aos melhores planos de saúde, então também vão morrer por conta de uma falta de assistência de saúde, também vão morrer porque não tem, estão ali em áreas de confronto do tráfico, os estudantes que são mortos porque são confundidos com bandidos, e aí, ocasionalmente, obviamente, a gente vai ter o racismo policial. Já foi uma evidência que vocês podem encontrar dados do IPEA de 2013, que fala que a polícia, elas têm sim um olhar enviesado para o negro, um olhar que foi construído com base no racismo científico, com a ciência acreditava nessa inferioridade, e os precursores, os intelectuais que construíram o racismo científico no Brasil, eles diziam que algumas doenças morais, né, tipo a criminalidade, o alcoolismo, a perversão sexual, eram coisas de homens negros. A gente tem que lembrar que tinha uma ciência chamada frenologia, que tentava medir o crânio das pessoas, e quanto mais características africanas a pessoa era, ela era considerada mais criminosa. Então, a figura do negro foi criminalizada, isso ficou no imaginário da polícia. A gente tem uma polícia que é sombra da ditadura, né? A gente teve uma anistia que, apesar dos crimes da ditadura, todos eles foram libertos, nenhum deles foi condenado. Então, a gente ainda tem, coronéis que são aqueles mesmos caras formados com pensamento de matar, de desaparecer, de sumir. Então, a gente tem todas essas configurações, todas essas características que levam ao genocídio negro brasileiro. O Renato Pinheiro disse que na época ele também entrou na universidade por cotas no curso de música. Só havia 2 negros na turma dele, ele era o único. É muito, muito frequente esse tipo de relato. Teacher Cacau, beijo, querida. Está aqui mandando beijo para mim. Neudson Penha, tivemos muitos avanços, mas percebo que atualmente estamos retrocedendo. Sem dúvida. E aí tem um ponto que é muito interessante no que você disse, o Ale, que tem um fit com o que a gente está vivendo agora. Você falou do racismo científico. Os dados relacionados à pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos já apontam a maior incidência de letalidade, né, um número maior de vítimas fatais da doença entre negros e negras. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão também, de como é que isso está relacionado, porque alguns médicos têm justificado, e eu vi isso no seu Twitter, alguns médicos têm justificado que isso está relacionado a alguma fragilidade biológica das pessoas negras. Na verdade não foi um médico, foi um economista. Eu estava discutindo numa live com o economista junto com o Eric Krominski e é o Samidana, o cara que está lá na Jovem Pan e tal. E aí eu estava discutindo com ele e aí obviamente eu trouxe uma pergunta capciosa porque os liberais da economia, as pessoas que defendem o capitalismo, eles dizem que distribuir oportunidades de mercado ou fazer dar uma liberdade para o mercado, fazer com que todo mundo venda e todo mundo compre, isso teoricamente resolva a desigualdade, porque todo mundo vai ter dinheiro e as desigualdades vão cair por terra. Então, eles acreditam muito nisso. A gente vê MBL falando sobre isso, a gente vê aqui no Brasil outros liberais como Paulo Guedes, a gente vê o Amoedo que falou a gente não quer acabar com a desigualdade, a gente quer acabar com a pobreza. Então, eles têm essa crença. Então, se essa crença fosse verdade, por que no país mais liberal e mais capitalista do mundo, na hora que tem uma pandemia, a gente vê que pessoas negras estão morrendo mais? O que geralmente a galera faz, esses liberais, eles travam, eles bugam, eles vão procurar uma justificativa na biologia. Talvez negros tenham alguma condição sanguínea, o que é uma das maiores faces do racismo científico, porque como teoricamente, como na prática, através do genoma foi percebido que não existe raças no nosso DNA, não tem como a gente dizer que negros têm uma condição étnica única para todos os indivíduos. Então, isso é uma coisa que os racistas das décadas passadas pensavam. Isso é uma tradição da medicina, tradição da ciência ainda, tentar reconfigurar grupos étnicos com alguma doença, alguma coisa nesse sentido. E tudo isso para mascarar a verdade. A verdade é que existe essa estrutura criada pelos racistas do passado, que elas fazem com que a maior parte da população negra seja também a maior parte da população pobre em todos os países que houveram colônia. Todos os países que foram colonizados, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Colômbia, todos os países que foram colônias da Europa, os negros são a população mais pobre. Então isso não é uma ocasionalidade, isso não é uma coisa da natureza,
Isso é um reflexo da escravidão e dos projetos eugenistas. A galera, ao invés de querer assumir esse problema de frente, porque para eles é um problema, é uma narrativa esquerdista, é uma coisa criada pelo Lula e tal, eles preferem criar e se apegar a algumas teorias racistas do passado. É terrível, né? Mas o negacionismo está na moda, né, Ali? Da mesma forma que as pessoas também se agarram, os liberais se agarram à ideia da meritocracia para dizer que o menino ou a menina negra só não vai chegar a ascender socialmente se não quiser, se não se empenhar, né? Sim, então, o negacionismo, na verdade, já tem todo esse negacionismo, até mesmo contra o Holocausto, tem o negacionismo, o Brasil abraçou essa ideia de democracia racial, que aqui todo mundo, é difícil dizer quem é negro, quem não é, e aí a galera vem com esse papo de meritocracia, que obviamente não se comprova com estatísticas, não se comprova, você só vai trazer o quê? Uma evidência anedótica. Evidência anedótica é aquela historinha que o cara contou, uma anedota por conta de uma observação. Tipo, sabe o Pelé? O Pelé ele conseguiu fazer isso. Um negro no meio de tantos outros, de uma população de 56% de negro, se torna um cara rico por conta do futebol. No Brasil a gente não vê, se você pegar a lista dos 200 homens mais milionários do Brasil, você não vai ver um negro ali, e ocasionalmente, se você vê um homem negro dentro desses espaços de riqueza, ele talvez não nasceu na favela, ele talvez não nasceu num lugar mais pobre, talvez ele tenha uma história de já ter uma família que deu uma estrutura um pouco maior para ele, tipo a própria Isa, ela, se não me engano, ela vem de uma família que deu um pouco de oportunidade para ela, e ela reconhece isso também. Aquele que foi ministro do STF, nossa, esqueci o nome dele lá, que todo mundo gosta. Joaquim Barbosa, que também tem uma história que não representa exatamente a história da maior parte da população. Então a galera pega essas exceções e tenta usar como regra. Mas a gente deve analisar para entender a sociedade, a maioria, as estatísticas, entender a ciência social, olhar para todos os dados e para ver como que essa massa se movimenta ao longo da história. Não apenas trazer uma história de um único negro para tentar justificar a meritocracia. Uma coisa que é importante é que se o mérito ele existe, e eu acredito no mérito, um negro que consegue uma história, seja o Pelé ou o Joaquim Barbosa, eles têm mérito disso, mas o mérito só é possível quando você compartilha oportunidades iguais. Então, quando eu estou dentro da universidade, quando as cotas abriram as portas para que eu entrasse na universidade, tudo que eu conquistei dentro da universidade foi mérito meu, não foi uma coisa que alguém me deu. O mérito ele existe, mas para a gente avaliar o mérito, a gente tem que oferecer condições iguais. Não adianta você criar uma corrida e um sair de Ferrari e o outro sair de chinelo, tá ligado? Isso não vai fazer sentido nunca na nossa sociedade. Eu queria te ouvir agora a respeito do papel da mídia, nessa glamorização da ideia que está equivocada de meritocracia. Estou te perguntando isso porque eu trabalhei por muito tempo num canal educativo e lá a gente era muito crítico dessa ideia de, por exemplo, sabe aquela reportagem que mostra o menino do interior do Nordeste que caminha 4 horas para chegar à escola? Isso é exibido, e às vezes em horário nobre, como se fosse algo positivo. É lógico que tem uma força desse garoto que é positiva, ele deseja estar ali. Mas não é para ser exibido isso como um exemplo, na medida em que ele não deveria passar por isso. E na medida em que esse menino, depois de caminhar 4 horas, por exemplo, para chegar à escola, naturalmente ele não vai ter o mesmo desempenho do colega de classe que acordou 40 minutos antes e chegou lá para estudar, né? Eu queria que você falasse desse papel da mídia também na sedimentação desses equívocos conceituais que a sociedade fica repercutindo e abraçando ocasionalmente. O Gessé Souza, no último livro dele, A Elite do Atraso, ele fala uma coisa que é muito interessante. A mídia não cria conhecimento. Ela só reproduz os consensos, os paradigmas que foram criados pelas as maiores forças da sociedade. Quando ele diz que a mídia não cria ideia, ele está falando de ideias poderosas para mover a nossa sociedade, né? Então, como, por exemplo, o racismo científico, não foi criado pela mídia, mas a mídia teve um papel grande de difundir, de levar isso para cada uma das casas das pessoas, né? A mídia brasileira, ela geralmente está na mão de oligarquias, ela geralmente está na mão de famílias poderosas e famílias ricas, que elas gostam de vender essa história
para impedir que as pessoas também percebam que elas têm uma história diferente, que esse garoto que andou 4 horas, talvez ele não tenha o mesmo prato de comida, talvez ele não tenha mesmo, provavelmente ele não tem o mesmo desempenho e muito ocasionalmente ele nunca vai começar vendendo canetas e vai terminar como dono de um canal de televisão no Brasil. Porque não tem a ver só com o esforço dele de vender canetas, mas tem a ver com, de repente, ele ser judeu e aí ter uma comunidade toda que dá suporte para ele, e principalmente não ter restrições de repente, chegar num diretor de uma empresa e esse diretor achar que ele é inferior porque ele é negro. Então, já tem várias questões envolvendo assim, e a mídia, geralmente, ela tem que ter realmente esse cuidado, essa parcimônia com todas essas narrativas, porque elas são importantes para a gente se mover, porque a gente também não pode entrar nessa onda de eu estou aqui numa condição inferior, talvez eu nunca chegue a ser uma pessoa muito conhecida no Brasil, talvez eu nunca chegue a ter dinheiro, então eu não vou fazer mais nada. Não, a gente precisa se mover, e as histórias de heroísmo, elas nos ajudam a entender que é possível a gente se mover. Mas não pode utilizar essas histórias de heroísmo como se fosse uma regra para a sociedade, né? É só você acordar às 5 horas da manhã, como o Primo Rico diz, acorda às 5 horas da manhã que você vai ser um ótimo empreendedor. Eu não sei qual mundo que ele vive, porque ele não sabe que a maior parte das pessoas que moram em comunidades carentes acordam 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar. E isso não enriquece ninguém. Pois é, isso não enriquece ninguém, na verdade só empobrece, porque a verdade é que enquanto você estiver trabalhando para os outros, você não vai conseguir tempo para trabalhar para você mesmo, para criar um produto que consiga ser muito mais valorizado. Você vai estar preso a um contrato de hora e de trabalho que não evolui, que as leis, inclusive, as pessoas, como a gente vê ultimamente, só querem tirar esses direitos, só pensam no empreendedor. Então, a gente precisa pensar muito nisso, pensar que essas histórias heróicas não devem ser utilizadas como regras para a sociedade. Então, para isso, a gente precisa voltar, respirar e olhar para as estatísticas e pensar em políticas públicas com base em estudos de ciências sociais, não políticas públicas com base em achismo, com base em evidências anedóticas e em uma história de um programa de TV, né? Ale, falando disso aí que você acabou de dizer, de que a gente precisa se mover, a gente não precisa parar diante dos obstáculos que a sociedade nos impõe o tempo inteiro. Eu li numa reportagem sobre você, que está fixada, inclusive, no teu perfil lá no Twitter, uma matéria incrível da Piauí. Sim. Teve um determinado momento da sua trajetória que você quase desistiu do sonho de ser escritor. O que promoveu essa virada, assim, essa mudança de mentalidade para que você não desistisse, felizmente? Na verdade, eu desisti. Assim, eu continuei trabalhando como escritor. Hoje em dia, 90% das editoras, dos escritores são contratados por editoras, são homens brancos. Isso não quer dizer que eu tinha limite, que alguém pedia que eu escrevesse. Eu continuei escrevendo, eu cheguei a representar o Brasil numa antologia mundial de ficção científica, mas as editoras, elas não queriam contratar pessoas negras, elas não queriam pagar para as pessoas negras, por conta de ter dessa coisa de, vamos pegar as pessoas tradicionais, vamos pegar aqueles que são mais conhecidos, vamos pegar aqueles que já têm um nome, já tem uma evidência. Então eu comecei a trabalhar com storytelling, com escrita de roteiros empresariais, e isso estava pagando as minhas cotas, isso estava garantindo a minha sobrevivência. Eu simplesmente falei, cara, essa parada de ser escritor não vai dar certo, eu já rodei o mundo, um texto meu já representou o Brasil fora e foi publicado internacionalmente e as portas não se abriram. Vou ficar aqui porque eu preciso pagar as minhas contas. Só que daí veio o Twitter e mudou, quebrou todas as regras assim da minha vida, né? Porque simplesmente eu comecei a contar as minhas histórias lá na rede e aí as pessoas começaram a gostar muito e eu virei uma personalidade ali valorizada dentro do mundo da literatura. Então, isso realmente mudou, essa revolução através do digital, e por isso que eu também sou hoje um entusiasta de revoluções digitais para as pessoas pretas e periféricas. Maravilhosa essa trajetória. Exatamente a minha próxima pergunta é por aí, porque você, a partir de uma história, de um fiozinho ali no Twitter, você acabou se consolidando como uma das principais lideranças antirracistas do país, sobretudo nas redes sociais, inclusive, a partir das redes sociais.
Eu queria que você falasse como é que começou essa história, como é que começou esse teu ativismo na rede. Então, assim, eu tenho um blog de moda negra há 10 anos, chama Estilo Black. Porque há vários anos atrás eu gostava muito, eu sempre curti rap, e meus primeiros heróis foram o 50 Cent, Nail, Usher, essa galera. Imagina, de repente estava no ano 2000, anos 90, a gente só tinha Cirilo e Eric Johnson, Hélio de la Penha fazendo personagens comediantes ali na TV, então a gente não se encontrava. E quando eu chegava nas escolas, eu queria me ver como um cara poderoso, e a galera, e aí de repente eu compro aqueles DVDs pirata, o Black 2000, que todos os meus primos tinham, coloco ali no DVD e vejo aqueles caras com aqueles carros, com todo mundo falando, você é foda e tal. Eu falei, mano, é isso que eu quero, cara, essa é a figura que eu preciso. Então eu sempre curti esses caras, e aí em determinado momento da minha vida eu falei, como me vestir como eles? Comecei a ler blogs internacionais, através da internet, comecei a traduzir algumas coisas para o meu site. Então, eu comecei a criar esse site estilo Black. Ele existe até hoje, mas ele nunca atingiu o pico. Assim, o máximo de audiência que ele teve foi 20 mil acessos, leituras por mês. Né? E hoje no meu Twitter chega a 12 milhões de visualizações por mensagem, então muito maior. Então, sempre há uns 10 anos eu tenho escrito sobre isso. E eu sempre fui um cara que li, que gosta de escrever, que gosta de conhecer culturas e mitologias. E eu tinha o hábito de contar essa história para meus amigos. Sempre eu estava cozinhando, eu cozinho, geralmente ouvindo música ou conversando com alguém no WhatsApp. Então, coloco fone de ouvido, eu vou contando histórias para a galera. Aí um dia eu vi que as threads estavam começando a bombar. Inicialmente eu pensei que era a coisa mais idiota do mundo você comentar embaixo do seu próprio tweet, tá ligado? Eu cheguei a falar isso até... Eu demorei a pegar o fio dessa meada também, te confesso. Pois é, eu cheguei a falar isso pro Jack, pro CEO, pro fundador do Twitter. Eu falei, cara, eu achei que era a coisa mais idiota você escrever um tweet e depois você comentar embaixo. Mas eu percebi que dava para criar uma narrativa, que dava para trazer uma coisa um pouco mais elaborada. E aí um dia eu falei, vou contar aqui uma história que eu já conhecia, que é muito dramática. Vamos ver se as pessoas abraçam, que foi a primeira thread minha que bombou foi a do Leopoldo, que colonizou o Congo e promoveu uma hecatombe que matou 10 milhões de congoleses. E aí foi a primeira vez que eu coloquei o meu celular no modo vibracol, assim, porque as notificações ficaram eufóricas. Eu acho que foram 3 dias de notificações. Foi um salto que, tipo, eu tinha 10 mil seguidores no Twitter, porque eu já tinha esse trabalho com blogs, e simplesmente foi para 20, 30 mil em 3, 4 dias, assim. Então, obviamente eu fiquei desesperado com isso. Fiquei desesperado, falei, caramba, tipo, sabe aqueles 15 minutos que aparece para você? Eu achei que ia acabar. Eu achei que ia acabar. Eu falei, mano, como que eu faço com isso? As pessoas estão querendo me ler, nunca um número tão grande de pessoas quis me ler. Então, porque na primeira semana eu fiquei desesperado, eu escrevi umas 6 threads na mesma semana, assim, eu quero mais, eu quero mais. E aí começaram a chegar as pessoas influentes, Marcelo D2, Daniela Merca, a galera começou a me seguir. Nossa, eu fiquei desesperado com tudo isso. O primeiro sentimento meu foi desespero. Depois veio a calmaria e aí eu percebi que as pessoas estavam gostando do que eu estava escrevendo, mesmo que eu não estivesse escrevendo freneticamente todo dia, 24 horas, algumas coisas. Tanto que esse ano eu ainda não produzi uma thread. Por conta que eu comecei a escrever por conta de trabalho também, eu quero produzir meu livro, estou escrevendo um outro livro, um romance, mas vai sair uma thread o mês que vem que eu vou dar um spoiler para vocês. Então, assim, eu percebi que eu não precisava produzir tão freneticamente. As pessoas estavam se acostumando com a minha imagem e eu também comecei a me acostumar com quem as pessoas são. Daí eu comecei com a audiência que eu estava tendo. Eu passei a escrever no Intercept, revista super interessante, e aí a imagem que eu tinha exclusivamente no Twitter começou a transbordar para outros lugares. Então, foi bem assim o meu caminho. Muito bacana. E aí, eu quero falar de antirracismo ainda mais para frente, mas quero ficar no Twitter, porque o Twitter, nesse momento, tem muita gente discutindo as questões raciais por lá, a partir do que acontece no Big Brother. Hoje, por exemplo, ficou por muito tempo, por horas, entre os trending topics, a expressão Thelma Mucama, porque o Babu, o administrador do perfil do Babu, teria postado algo assim sobre a Thelma, né? Qualificando a Thelma como mucama de fada. Toda fada tem sempre uma mucama, alguma coisa desse gênero. E aí muita gente está batendo ali, se batendo, se matando no Twitter discutindo esse tema.
A gente não precisa se aprofundar nessa discussão pontual do Big Brother, mas eu queria te ouvir a respeito de até que ponto as discussões travadas no Twitter, a partir de um programa de TV como o Big Brother, elas contribuem de fato para que as pessoas, para elevar o nível de compreensão sobre esses temas que a gente está conversando, ou até que ponto elas, na verdade, pasteurizam a discussão e deixam tudo superficial demais, sem que ninguém se aprofunde e de fato compreenda o que precisa ser compreendido, Ale. Então, eu acho que é importante a gente estar nesse espaço de debate público. A gente não deve se ausentar do debate público. A imprensa, a mídia e as mídias sociais, elas são responsáveis por levar arquétipos e estereótipos racistas para as pessoas. Imagina se não houvesse uma contraposição de ideias nesses espaços, o racismo ia ficar mais forte, mais evidente, as pessoas iam acreditar que aquilo é normal, porque ninguém está dizendo, cara, isso não é normal, isso é racismo, para de falar com isso que eu me machuco com isso. Então é muito assim na nossa sociedade, o nosso cérebro ele cria padrões, ele trabalha com padrões. Então, a partir do momento que algo se torna padrão, você simplesmente para de questionar aquilo, você só reproduz aquilo. É uma coisa muito natural, e eu passei por esse momento, de você, por exemplo, ser muito machista e misógino na década de 90, porque você ligava a TV e era misoginia, e era pro caras e era o Silvio Santos humilhando e fazendo deboche com drags, e era todo tipo de coisa. E era os garotos na escola reproduzindo isso, a galera do gamer reproduzindo isso. Então, a gente precisa que alguém dê um tapa na nossa cara e fale, mano, sai dessa, olha para outro lado, olha para outra experiência de vida. Existe um mundo que não gosta disso, que tá criticando o que você está fazendo. Então, as redes sociais e a discussão, seja do Big Brother, seja de qualquer programa de televisão, elas são importantes sim, porque elas evidenciam para o mundo, elas escancaram uma dor que precisa ser sanada. Então, a gente precisa estar nesses debates. A imprensa e a mídia ela foi responsável, sim, por difundir o racismo. Inclusive, o meu próximo artigo da Vice vai tratar sobre isso, porque eu trago evidências de alguns grandes jornais que contribuíram abertamente para o projeto de eugenia brasileiro. A gente precisa cobrar uma responsabilidade desses veículos e mostrar para quem, de repente, minha mãe ou minha tia ou alguém entra no Twitter agora, ela vê e ela entra na discussão do Big Brother, ela vê que existe, sim, pessoas criticando e se importando com isso. É exatamente o que a gente não tinha na ditadura, é exatamente o que a gente não tinha principalmente no cativeiro da escravidão. É o poder de falar, é o poder de criticar, o poder de chegar para uma pessoa, um homem branco, ou chegar para tipo Monteiro Lobato e falar, cara, você está sendo racista pra caramba, esquece essa porcaria, porque eu não quero e não vou permitir que perto de mim isso aconteça. Então isso que é importante. Quero dizer para a galera que está pedindo para salvar a live, é o seguinte, essa live ela vai ser editada, toda adaptada para o formato do YouTube, né, para o vídeo horizontal, e depois vai ser publicada lá no meu canal, entre sábado e segunda-feira. O canal é esse aqui, youtube.com/Murilo Ribeiro, está fixado aqui nos comentários. Se inscrevam lá, está sendo assim toda a live, eu faço aqui à noite, e a partir do dia seguinte ela está disponibilizada lá, adaptada para quem gosta de ver vídeo no horizontal, mais confortável. Tem gente que prefere ver no YouTube, né? Sim. E aí é o seguinte, falamos dessa questão, e aí eu te falei que você é uma das principais lideranças da luta antirracista. O que é ser antirracista, Lê? É realmente ter consciência dessas estruturas, seja estruturas de pensamentos, ou seja, estruturas religiosas, ou seja, estruturas políticas, sociais, que promoveram a desigualdade racial do nosso país e está empenhado em combater essas desigualdades raciais. Assim. A gente vive um país que é muito desigual, que é só olhar a estatística, a gente vive um país imensamente racializado, não adianta vir com esse papo de que somos todos humanos, de que eu não vejo raças, eu não vejo diferenças, porque a diferença está na sociedade. É só você entrar no restaurante, entrar num shopping em Iguatemi, por exemplo, e você vai ver a diferença racial ali. Você pode entrar em qualquer universidade de elite, você vai ver a diferença racial, porque os negros não estão nesse lugar. Você pode entrar numa universidade de medicina, você vai ver a diferença racial. Enquanto as diferenças raciais ocuparem esse espaço e construírem essa desigualdade na nossa sociedade, a gente vai precisar utilizar a etnia, a raça,
como um marcador para combater essas desigualdades, sim, a gente vai precisar confrontar isso. Então, ser uma luta antirracista é ser empenhado em combater essas desigualdades. Muita gente, no entanto, tem dúvidas quando a gente fala dessa questão do antirracismo, porque muita gente que não é negra ou não se identifica como negra tem medo de se identificar antirracista por não possuir lugar de fala, que é outro conceito muito recentemente popularizado e que muita gente ainda não entende direito. Como é possível ser antirracista sem ser negro, Ale? Tem uma psicóloga americana, afro-americana, que ela fala muito sobre como funciona a relação de negros com brancos e ela cria 3 estágios para isso acontecer. Acontece que algumas pessoas brancas, principalmente as ricas, elas são blindadas do discurso racial, porque elas nunca foram hierarquizadas e elas vivem em um ambiente onde só tem pessoas brancas e ricas, ou que a cultura é especificamente branca e rica. Quando ela encontra um negro, a primeira coisa que ela vai fazer é de reproduzir medos, e esses medos através de estereótipos. Então, ocasionalmente ela vai ser racista. Quando ela passa a conviver um tempo com esse negro, ela percebe e fica evidente a desigualdade. Isso segundo a Janet, que é essa psicóloga. Quando essa pessoa branca ela percebe que existe uma desigualdade, ela geralmente tem 2 comportamentos. Ou ela vai vitimizar o negro, se ela é tratando de uma maneira bem superficial, tipo, levanta a cabeça, só você lutar contra isso, a diferença está na sua cabeça mesmo, não lá no mundo. Ou ela vai perceber que ela tem uma responsabilidade e ela precisa se comprometer com essa luta antirracista, com esse privilégio que a sociedade deu para ela, essas portas que foram, que seja network ou dinheiro ou mais estudo, que a sociedade promoveu de condições para que ela pudesse. Então, quando ela percebe que ela tem uma responsabilidade com isso, aí ela vai encarar uma face antirracista. Aí ela vai colocar os privilégios, ou colocar o seu conhecimento, ou colocar as suas habilidades, o seu discurso, o seu lugar de fala, que seja aí para combater ou para minimizar esses efeitos do racismo na sociedade. Porque tem gente, eu te fiz essa pergunta, porque tem gente que não é negra e tem receio de falar contra o racismo, porque teme estar tomando o lugar de uma pessoa negra, teme estar ocupando esse espaço, por entender que essa luta é uma luta dos negros e das negras desse país. O que você pensa sobre essa visão? Então, quem construiu o racismo não foram pessoas negras. Quem criou os discursos de inferioridade ou supremacia branca não foram os negros, foram pessoas brancas. Então, ocasionalmente, as pessoas têm sim que discursar contra, porque é um problema criado por elas, sabe? Elas, na hora de construir, de dizer que o negro é inferior, elas estavam totalmente ali criando associações, sociedades, criando teorias, criando religiões. Na hora de desfazer isso, elas não podem se ausentar. As pessoas brancas, elas têm sim que falar contra o antirracismo, é só elas lerem, estudarem, ouvirem, conversarem com pessoas negras e principalmente não se colocar como protagonista dessa luta, mas aí simples indicando outras pessoas negras, indicando escritores, indicando canais de YouTube, para falar, olha, isso não é muito por aí, e dá uma assistida nesse vídeo, ou conhece esse cara, ou vai em tal lugar para você efetivamente entender toda essa questão racial. Perfeito. Agora eu quero começar a falar de projetos com você. Um dos seus projetos muito bacanas é o Infiltrados no Cast, o teu podcast. Sim. Fala um pouquinho pra gente o que a galera encontra lá. Cara, Infiltrados no Cast é um projeto que já tá rolando, começou esse mês, é muito por conta da quarentena também, tem muita gente fazendo live, e aí, por exemplo, você pega essa live e transforma no seu canal. Eu também pensei que, nossa, como que eu posso transformar isso em algo perene? Porque são conversas boas que a gente quer manter pra galera, e a minha solução para isso foi o podcast, o Infiltrados no Cast, que é um podcast que você vai encontrar muito do que eu falo no Twitter com questões históricas, das minhas pesquisas, em séries especiais. Eu comecei uma série chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira, que é uma série que eu trago as evidências do racismo científico. Então, os 2 primeiros episódios, que é o Nina Rodrigues e o Renato Kell, eu leio as obras dos racistas. Porque quando a gente pergunta se existe racismo no Brasil, as pessoas geralmente elas não têm conhecimento histórico que foi essa construção do racismo pelas ciências. Então, essa série eu trago
esse conhecimento histórico. Inclusive, o próximo episódio é sobre o Monteiro Lobato, então já provavelmente sai entre amanhã ou sábado para a galera ler, ouvir, quer dizer. Então, eu quero trazer questões sobre a abolição da escravatura e sempre com esse recorte e sempre trazendo essa experiência negra, sempre dando esse olhar negro que a historiografia silenciou. Como eles foram silenciados, tem uma frase que eu gosto muito, uma frase africana, que ela fala muito sobre até que os leões tenham seus próprios contadores de história, as histórias de caça sempre vão aplaudir o caçador. Então, quando a gente passa a contar a nossa própria história, a gente passa a aplaudir os nossos iguais e não quem efetivamente destruiu, lutou contra o nosso silenciamento, né? Neudson Penha, Infiltrados no Cast, exatamente, esse é o nome, está disponível nos principais agregadores de podcast, você pode ir lá ouvir, eu super recomendo. E aí, ainda sobre esse assunto, é muito importante jogar a luz também sobre os vilões da nossa história, né, Lê? Porque assim, quando a gente nega o racismo, eu acho que é porque a gente não tem... Por exemplo, ninguém nega, quer dizer, até tem gente que nega, mas todo mundo conhece Adolf Hitler, todo mundo sabe quais eram as ideias desse cara e quão absurdas, a maior parte da população pelo menos sabe quão absurda era essa figura deplorável, abjeta. No Brasil, quando a gente fala de racismo, a gente não conhece essas pessoas. Né? Então, assim, que é aquilo, provavelmente um bisavô de alguém que está nos assistindo agora estava sentado na Casa Grande mandando um capitão do mato dar chibatada em algum avô de outra pessoa que está aqui nessa live. Ocasionalmente, os nossos bisavós de pessoas brancas, isso acontece, foram criadas com pensamento racista, porque a ciência declarava isso abertamente. Então vocês podem ler, no Brasil, em 1930, teve uma publicação chamada Boletim da Eugenia, que era um congresso, uma associação nacional com os maiores políticos, jornalistas, médicos, psiquiatras e tudo, que defendiam abertamente a inferioridade negra. Eles diziam, estava escrito lá, tipo, negros são inferiores, a gente precisa clarear e embranquecer a raça brasileira. Isso em 1930. Então você tem Nina Rodrigues, foi praticamente o pai do racismo brasileiro ali dentro da academia, e o Renato Kell, que está no meu podcast, foi o cara que organizou todos os discursos racistas que tinham em todos os estados em uma associação que depois virou leis e virou tudo mais. Então esses nomes, eles existem. Você tem João Batista de Lacerda, que em 1911 ele foi representar o Brasil no Congresso Universal das Raças, e ele apresentou nesse congresso uma conta que em 100 anos todos os negros seriam exterminados do Brasil. Isso eu estou falando de um representante oficial do governo brasileiro. Se não me engano, ele era diretor do Museu Botânico do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Eu ainda vou fazer um podcast sobre ele. Olha o que o Neudson está dizendo aqui. Um dos patronos da minha cidade é Nina Rodrigues. Sim, Raimundo Nina Rodrigues. O Raimundo Nina Rodrigues, para você ter uma ideia, ele tem um livro que se chama As Raças Humanas e o Direito Penal, porque ele acreditava que a gente precisava ter um código penal diferente para as raças diferentes, já que os negros e os índios seriam selvagens e eles teriam ligados no sangue dele a imoralidade. Cara, esse é o cara que eu estou falando, é o Nina Rodrigues. E ele é o pai da criminologia, o pai da psiquiatria brasileira. Porque você vê, por isso que a psiquiatria brasileira atribuía e ligava a loucura aos cultos africanos e dizia que os cultos africanos eram sinal de loucura, que o negro ele era alcoólatra e o negro tinha problemas com sífilis. Então todas essas coisas foram criadas por caras como Nina Rodrigues. Fundamental e eles são muito importantes. Histórias para a gente entender que nada é por acaso, né? Que as coisas não são, que a gente não enfrenta o racismo até hoje por acaso, porque é assim, porque tem que ser assim. Tudo tem uma razão, né? A gente está chegando quase no finalzinho, mas eu tenho umas perguntas ainda para você. A próxima diz respeito a Carnaval do Rio. Vou te explicar. Em 2019, a Mangueira ganhou o Carnaval Carioca com um samba maravilhoso que tinha um verso que dizia que é na luta que a gente se encontra. E nessa perspectiva eu queria pegar emprestada essa ideia para te perguntar como as lutas identitárias podem se encontrar. Como é que você imagina o encontro da luta antirracista com a luta feminista e com a luta anti-LGBTfobia, por exemplo? Então, acho que a gente vive uma sociedade muito desigual. Acho que a desigualdade é o cerne onde todo mundo vai se encontrar. Então, tem um
um mano aqui, que é o Nedson Penha, que ele falou uma coisa que se encaixa muito nisso, ele evocou o Negro Cosme. A história do Negro Cosme pode nos ajudar a entender como que as lutas se encontram. A Balaiada foi um movimento social onde as pessoas pobres estavam lutando por direitos lá no Maranhão, e o que aconteceu é que o Brasil criou um exército, foi onde o Brasil investiu nas armas do exército, começou a investir em canhões, começou a investir em armas para matar essas pessoas pobres, essas pessoas estavam lá, eram pessoas brancas. O Negro Cosme vendo e percebendo que, cara, se o exército vai matar esses brancos aqui do Maranhão, imagina o que eles vão fazer quando chegar depois dessa cidade, tem o meu quilombo, que tinha mais de 3 mil negros. Então, por isso que aconteceu, que o Negro Cosme se juntou com os balaios para poder lutar contra o exército brasileiro. Todos eles morreram, infelizmente. Infelizmente, a Balaiada acabou que todos os seus líderes foram mortos e todos os negros que estavam no quilombo também. Mas isso acaba mostrando para a gente que quando a gente encontra um inimigo que vem dessa desigualdade, que vem desse pensamento de classe, que vem desse pensamento hegemônico, a gente pode fazer coalizões ali, tá todo mundo junto, para que a gente possa construir uma sociedade mais democrática. Né? Tipo, eu acredito na democracia. A democracia é o governo de todos. É o governo de negros, o governo da comunidade LGBT, o governo das mulheres. No Brasil, negros e mulheres foram impedidos de votar até 1930. Então, quando a gente vai lutar por direitos civis, esses direitos civis devem atingir toda a sociedade. Senão não faz sentido a gente estar na sociedade. A gente pode criar as nossas próprias sociedades, nossos próprios países, né? Sem dúvida alguma. O Raoni mandou aqui um comentário maravilhoso. Tá cheio de TikToker de gente branca fazendo blackface em pleno 2020. Devo ter empatia ou ateamos fogo? Cara, tem blackface no Faustão. Eu fico abismado com isso. Tem blackface no Faustão. A sociedade brasileira não entendeu que blackface é racismo, é ofensivo e não deve ser feito por ninguém, tá ligado? A gente não deve fazer blackface. Mas é uma construção que a gente tem que ter. Assim, eu gostaria, obviamente, como está num programa aqui de TV, de vídeo, a gente deve falar assim, não vai pra porrada não. Mas quando eu estive no Maranhão, quase saí na porrada num restaurante porque um cara entrou fazendo nega maluca, tá ligado? A minha mulher teve que falar, mano, vamos sair daqui senão, porque eu chamei a garçom, falei, cara, avisa aquele filho daquela época, se ele passar aqui na minha frente, eu vou arrancar a peruca dele. É difícil, a gente vai muito pelas nossas emoções, porque essas coisas nos machucam muito, assim, cara. Mas a gente vai ter que lutar muito por isso. Eu acho que uma saída, falando aqui pro Raoni, uma saída não violenta, é boicotar. Eu acho que o TikTok é uma rede social que está fazendo muito sucesso, está crescendo muito, mas muita gente, eu tenho muitos amigos negros, produtores, criadores de conteúdo, que dizem isso. Não vem criadores de conteúdo negros, por exemplo, ali na página inicial do TikTok. Então esse é um indicativo de como essa rede social está enxergando essa questão da democracia racial, enfim, essa questão, as temáticas étnico-raciais. Então, boicota. Se está insatisfeito, boicota. Essa galera só aprende assim. Faltam 2 perguntas só, faltam 4 minutinhos aqui. Quero saber da tag Ubuntu. Você usa essa expressão para encerrar muitos dos seus tweets, Ale. Explica pra gente o que significa. Tem um amigo meu, LT Borges, que também usa muito essa expressão. O Ubuntu é uma filosofia africana, ela ficou conhecida no mundo muito por conta do Desmond Tutu, que é um arcebispo ali, que lutou muito, ganhou, se não me engano, o Nobel da Paz, ele estava lutando muito contra o Apartheid. Também o Ubuntu ficou muito conhecido por conta do Nelson Mandela, e é uma filosofia muito maior do que a galera acha, que os programadores acham que está no Linux, que é aquele sistema operacional que também se chama Ubuntu. Mas é uma filosofia que ela carrega uma frase, eu acho que uma das frases que explicita ela é tipo, a minha humanidade só acontece a partir da humanidade do próximo. Ela vai trazer um pouco a cosmovisão africana de que todo mundo está conectado e que a gente só consegue existir coletivamente. É muito assim. É uma filosofia muito complexa e lá na África, principalmente na África do Sul, ela inspira partidos políticos e coisas assim, e é uma filosofia que geralmente o Ocidente chamaria de coletivista, então obviamente as pessoas liberais não gostam muito dela. Pois é, mas é exatamente isso que eu ia dizer. O momento que a gente está vivendo só comprova como está certa essa filosofia. Né? Porque não adianta a gente viver em sociedade e uma parte da sociedade está
em casa, em isolamento, outro ir para a rua e achar que vai ficar tudo bem, porque se a gente não agir coletivamente, não se comportar em prol do benefício coletivo, não vai dar certo para ninguém. Meu irmão, para a gente encerrar, eu quero saber qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa quarentena louca e a vida voltar para o prumo novamente. Cara, eu vou andar de trem carreta furacão, é real. Ele passa aqui na minha cidade. É sério, eu vou mesmo. Sempre passo aqui, é muito divertido. E aí eu nunca fui. Falei, quando acabar a quarentena, vamos fazer uma mega grande carreta furacão, vão todo mundo se divertir, vamos tomar todas, vamos pra balada, vamos sair correndo tipo Forrest Gump, contando histórias para todo mundo, porque ficar em casa aqui no apartamento aqui tá me deixando maluco. Segura firme, Ale. Muito obrigado. Foi um prazer te ouvir. Alguém escreveu aqui, foi uma aula incrível, eu concordo. Foi um prazer te ouvir. É sempre um prazer. Cara, o prazer é meu. Já tinha participado de um evento com você lá do UPix, da galera lá de São Paulo, da Bia Grande. Sim. Foi um prazer incrível ouvir tua aula sobre storytelling. Hoje eu tive esse privilégio de compartilhar com a galera aqui. Minha irmã, Flávia Oliveira, está aqui acompanhando, maravilhosa. Pô, que prazer, lisonjeado. Flávia, Super Flávia. Aqui amanhã, galera. Vocês que estão aqui acompanhando esse finalzinho de live, a convidada de amanhã é justamente a Flávia Oliveira. Ela está dizendo que adora te ouvir, Ale. Ah, eu também sou lisonjeado, a Flávia, e sou fã muito do trabalho dela. E ela é muito fantástica mesmo, representa muito a gente, então fico muito feliz. Que sorte a minha ter vocês aqui para aprender com vocês. Querido, um beijo, segura firme essa quarentena. Tá difícil, mas vai passar. Beijo para todo mundo. Beijão, até mais. Beijo para todo mundo que acompanhou esse papo aqui. Amanhã tá feito o convite, 10 da noite. A gente conversa com Flávia Oliveira, jornalista maravilhosa e minha amiga que fez meu casamento. Olha só, a gente fala disso também amanhã. Olha que legal. Beijo, gente. Até mais. Tchau, pessoal.